Aqui é um ponto muito importante, meus irmãos. É que toda boa obra, tudo aquilo que se requer do crente na prática das boas obras, está na Escritura Sagrada. Então eu não posso de forma nenhuma tentar extrapolar isto ou criar outras, entre aspas, boas obras a partir do meu coração carnal. É isso que acontece com religiões que são religiões equivocadas do ponto de vista do Evangelho. Ou mesmo em sistemas como o comunismo ou o socialismo. São absolutamente equivocadas e têm criado atitudes que reputam como boas obras, mas que são estranhas à Escritura Sagrada. Nós devemos nos adequar somente ao que a Bíblia nos diz, ao que a Palavra de Deus fala acerca do que devemos fazer. E a Bíblia, ela está repleta disso, a começar pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Senhor mostram ali o resumo do que seriam essas boas obras. E é a partir daí, então, que temos os desdobramentos da Palavra de Deus nos ensinando como devemos praticá-las. O artigo número 2, daqui da nossa Confissão de Fé, do capítulo 16, vai falar da origem das boas obras e o objetivo destas boas obras na vida do crente. Diz assim o artigo: essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Primeiro, o nosso artigo aqui está dizendo que a origem das boas obras é a fé. Ou seja, somente um crente pode desempenhar as boas obras. Essas boas obras, elas vão o quê? Vão edificar os irmãos, vão mostrar esta fé em mim, fazer com que eu execute o trabalho de evangelização, faz com que eu esteja em acordo com a Escritura Sagrada. Além disso, robustece a nossa confiança, ela manifesta a nossa gratidão, mas acima de tudo, as boas obras que só podem vir de um coração cheio de fé, ou seja, só pode vir de um coração de um crente, tem como objetivo máximo a glória de Deus. É por isso que quando Paulo ele fala acerca das boas obras, lá em Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então essas boas obras, elas são para as novas criaturas, para os crentes somente. E somente estas boas obras, vinda de um coração cheio de fé, vindo de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, é aceita pelo Senhor. Então, qual é a origem? A origem é aquele coração que possui a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. E qual é o objetivo? Passando pelo robustecimento da nossa vida, edificação dos irmãos, crescimento mais e mais no conhecimento de Deus, ela culmina na glória do Senhor, na glória do nosso Deus, na exaltação do nome de Cristo e no enaltecimento do nome santo e poderoso de Deus Pai. Então, este é o objetivo, ou seja, as obras não têm por objetivo final as pessoas, não tem. Esse é o erro das religiões pagãs, sejam elas quais forem. Não. Vejam, as boas obras, elas têm como fim principal a glória do nosso Deus. Aí então nós vamos aqui para o nosso terceiro artigo, que vai demonstrar que a prática das boas obras
passa por aquilo que as Escrituras nos ensinam, ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Veja só o que diz o artigo 3º. Diz assim: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que sejam por isso habilitados, é necessária, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar, ou seja, trabalhar neles o querer e o efetuar, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Então está bem claro aqui. As boas obras, elas são o conjunto das obrigações do crente, as obrigações que ele tem para com Deus, as obrigações que ele tem para consigo mesmo e as obrigações que ele tem para com o próximo. Então é o que? O cumprimento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora veja, estas boas obras, elas estão debaixo da soberania de Deus. Elas são produzidas pelo Espírito Santo. Isso está ligado intimamente ao que Paulo fala. No paralelo entre as obras da carne, o fruto, veja bem, o fruto, o que provém do Espírito Santo. O que provém do Espírito Santo são as boas obras. É o bom trabalho, é a boa atuação, é o bom combate. E isso acontece porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. E ele nos impele a realizarmos estas boas obras. Porém, isso não retira a responsabilidade do homem, do crente. Nós, como crentes, também temos que lutar, temos que buscar e fazer boas obras para a glória de Deus. É como Paulo mesmo diz, não é? Ele desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas em seguida ele fala que tanto o querer quanto o efetuar vem da soberania de Deus. Então as boas obras, elas estão aí, porque boa obra é tudo aquilo que o crente faz para a glória de Deus. Repito, boa obra é tudo aquilo que o crente faz para a glória de Deus. Seja no crescimento espiritual, no aprendizado da doutrina, seja no auxílio aos irmãos, seja na adoração que ele faz para com o Senhor, tudo na vida do crente é tido como boas obras. Por isso que provém do Espírito Santo, mas também nós temos responsabilidades para cumpri-la. No 4º artigo, nós vamos perceber que, apesar de realizarmos boas obras e nos dedicarmos na prática das boas obras, mas nós nunca alcançaremos a perfeição máxima. Nunca alcançaremos a posição de Cristo, da varonilidade perfeita aqui nessa terra. Será sempre uma busca e por mais que nos esforcemos, sempre estaremos aquém desta perfeição de Cristo. É o que diz aqui o artigo número 4, ou o 4º artigo. Diz assim: os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão tão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Então você olha para aquele crente, um crente piedoso de oração ali, você olha e diz assim: puxa, que vida exemplar, mas ele ainda está aquém daquilo que deveríamos ser diante do Senhor. E isso por causa da existência do pecado em nós. Então, por mais que nos esforcemos, nunca alcançaremos nessa terra a perfeição. Opa, isso então deve nos desestimular? Então vou desistir, eu não consigo? Não, muito pelo contrário. Isso é que nos incentiva a lutarmos cada vez mais, a avançarmos nas boas obras, nas práticas que pertencem ao reino de Deus. Porque um dia nós alcançaremos a estatura de varão perfeito lá no céu, lá na glória. Então ali seremos coroados com esta possibilidade. Por isso aqui nessa terra, essa questão
ao contrário de nos desmotivar, deve nos impelir, deve ser a nossa motivação, ou seja, glorificar a Deus. Porque lembre-se, as boas obras glorificam ao Senhor. Então, por mais que eu esteja aquém, eu vou sempre buscar a glória do meu Deus. O quinto artigo, falando sobre estas boas obras na vida do crente, vai falar que estas boas obras, elas em si, elas não salvam nem santificam. Isso é um ponto também muito importante. Diz assim o artigo 5º do capítulo 16 da nossa Confissão de Fé. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque, como boas, procedem do Espírito e, como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Então, aqui é um ponto importante. As boas obras, as nossas boas obras, elas não impressionam ao nosso Deus. Deus, ele não fica impressionado com estas obras. Estas obras são o nosso dever. Fazendo-as, nós ainda somos servos inúteis. Fazendo-as, cumprimos apenas o nosso dever. As obras em si, elas não trazem salvação, como querem crer os espíritas, por exemplo, e estas obras, elas também não santificam, como querem crer os legalistas. Não, ela é apenas o nosso dever. Nós cumprimos as boas obras para a glória de Deus. E veja, ainda que lutemos para realizá-las da melhor maneira possível, ainda que elas provenham do trabalho do Espírito Santo em nós, mas ela está misturada a um coração de pecado, que é o nosso coração. Então ela jamais teria poder para salvar, jamais teria poder para nos justificar. Então as boas obras, elas não justificam, elas não são em si a causa do perdão dos nossos pecados, não é a causa da nossa salvação. Elas apenas são o dever que um servo inútil deve realizar na sua jornada aqui nesta terra. E aí, para concluir, nos artigos 6 e 7, ou 6º e 7º artigo, nós vamos descobrir aqui a diferença entre as práticas do crente e as práticas dos descrentes. É muito importante, porque as pessoas dizem assim, uma pessoa não pode ser totalmente depravada porque ela faz coisa boa, ele usa da filantropia, ele ajuda os pobres, ainda que ele não seja crente. Eu olho, por exemplo, para muitas pessoas das religiões orientais, dão a sua vida para ajudar os outros. Como dizer que o amor de uma mãe provém de um coração corrupto e de um coração depravado? Pois é, essa é uma das grandes confusões que muita gente faz. E aí, pecam contra o Senhor. Vamos entender isso com o artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 6º vai falar dos crentes. Diz assim: não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Por que Deus aceita as boas obras dos crentes? Porque são atitudes boas, a despeito de terem origem num coração que possui pecado e que, de certa forma, macula esta boa obra. Porque são feitas em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. Então não é o que o homem faz, mas é o que Cristo fez, faz e fará na vida dele. É Cristo, não é o ser humano. O homem não tem valor nenhum em si mesmo.
O homem, ele não tem... Eu estou falando aqui do crente, né? Não estou falando do ímpio. O ímpio nós vamos falar daqui a pouco. O crente não tem valor em si. Ele não tem nada que impressione a Deus. Ele tem apenas um coração de pecado. Porém, a habitação do Espírito de Cristo nele, a obra de Cristo nele e as obras feitas em Cristo tornam estas obras aceitas por Deus. É bem simples. O valor que o crente tem é somente, eu vou repetir, somente por causa de Cristo. Não é a religião em si, não é o ser humano em si, não é o conhecimento do que deve ser feito para agradar a Deus, mas é porque foram feitas em Cristo Jesus. É por isso que as obras dos crentes são aceitas. Não é porque ele acha que é o bambambam e pode fazer. Isso é legalismo, isso é pecado. Isso aí é orgulho. Isso aí é dar valor ao ser humano, dar valor ao crente que ele não tem. Porém, Cristo em nós nos valoriza. Cristo em nós faz com que estas obras sejam aceitas pelo Senhor. Essa é a diferença. Por isso você diz assim, o crente tem valor? Tem. O valor de Cristo, não dele mesmo. Dele mesmo não há nada que possa ser oferecido a Deus. Mas como Cristo está nele pelo seu Espírito, então ele tem valor. E as suas práticas são aceitas por Deus, ainda que imperfeitas, são aceitas pelo Senhor unicamente por causa de Cristo. E o artigo 7º, ou o número 7, que é o último, vai falar dos ímpios. Diz assim: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Ele diz o seguinte: o ímpio pode fazer coisas boas. Ele pode fazer aquilo, por exemplo, que está na palavra de Deus. Ele pode buscar não matar, não adulterar. Ele pode buscar tudo isso. Porém, essas obras não são aceitas por Deus. Viu? Porque não há nenhum valor no ser humano. Essas obras provêm de um coração ímpio. E aí é como nosso símbolo de fé fala claramente. Não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. Então Deus não aceita. Deus não aceita. O homem, ele é totalmente depravado diante do Senhor. O homem é totalmente depravado diante de Deus. E tem mais. Quando este homem depravado, ele se omite de fazer coisas boas, isso é ainda pior para a vida dele. Ou seja, além das obras que ele faz, que imitam aquilo que Deus deixou para o seu povo, não causam em Deus nenhuma impressão, pelo contrário, ele continua debaixo da ira de Deus, ele continua depravado, não fazê-las é muito pior. Vou dar um exemplo bem prático. O fato de uma mãe amar o seu filho, né? Ela é levada a isso. Esse amor não provém de Deus, esse amor não glorifica a Deus, esse amor não faz dela uma pessoa melhor. Mas ela simplesmente está manifestando um atributo de Deus. Embora isso não seja aceito por Deus, porque provém de um coração pecaminoso. Agora, se uma mulher ela comete aborto, isso é muito pior. Se uma mulher ela espanca seu filho até a morte, isso é muito pior. Se uma mulher abandona o seu filho por motivos fúteis, isto é muito pior. Entenderam? Vejam, o ímpio pode fazer o que for, pode ser bonzinho, certinho, ele é depravado diante do Senhor. E quando ele, ainda por cima, negligencia aquilo que é bom, a situação dele é bem pior diante do Senhor. Bem, meus irmãos, esta foi a nossa lição de hoje, uma lição muito importante acerca das boas obras. Eu espero que vocês leiam os nossos símbolos de fé, estudem os nossos símbolos de fé para perceber que maravilha é conhecer o que a palavra de Deus fala acerca destes assuntos.
Que Deus nos abençoe.